paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à TV Viva Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. Seja muito bem-vindo e eu quero já aqui desafiar você a compartilhar esse vídeo com as pessoas da sua igreja, nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem, para que mais pessoas sejam edificadas, para que o Evangelho encontre mais corações. Seja você aí um missionário virtual e nos ajude compartilhando esse vídeo, esse canal. E se você está chegando por aqui e ainda não é inscrito aqui no canal da TV Viva Promessa, eu quero desafiar você a se inscrever agora. Clica no botão, se inscreva e se você já é inscrito, verifique a sua inscrição. Às vezes o YouTube ele desinscreve a gente e a gente não percebe. Coloca lá também o sininho para que você possa ser notificado sempre que um novo programa for ao ar aqui no canal, tá bom? Queridos irmãos e irmãs, eu quero convidar você ao início de uma nova jornada. Essa palavra tem ficado comum aqui para nós, né? Para você que assiste o programa toda semana, nós tivemos aí uma jornada pela carta aos Romanos, uma jornada pela carta aos Coríntios, e eu quero convidar você a um novo desafio, a entender a um novo livro da Palavra de Deus, a uma nova carta do apóstolo Paulo. Eu perguntei no último programa sugestões que vocês poderiam nos dar de algum texto bíblico, algum livro que nós poderíamos ver aqui no programa, e muitos irmãos colocaram lá nos comentários a carta de Paulo aos Efésios. Essa pequena carta, mas uma carta extremamente importante para a igreja, para nós, para mim, para a sua vida. Então eu quero convidar você a começarmos uma nova jornada na carta de Paulo aos Efésios. Então pega a sua Bíblia e vem comigo para que a gente possa dar um foco aqui no Evangelho e aprendermos mais a respeito da Palavra de Deus, da vontade de Deus para as nossas vidas. Quero te fazer uma pergunta. Você tem orado por esse programa? Você tem orado por esse apresentador, por esse canal, por essa igreja? Quero convidar você a fazer isso. Tire um tempo nas suas orações. Lembre sempre da gente aqui do canal da TV Viva Promessa, dos programas da TV. Então, por favor, queremos contar com a sua oração também nesse sentido, tá bem? Irmãos e irmãs, eu quero mandar aqui um abraço para algumas pessoas também. Antes da gente entrar aqui rapidamente, nós temos um público aqui bem fiel, irmãos que estão sempre comentando lá nos comentários, e eu sempre olho, sempre respondo na medida do possível, mas eu sempre respondo os comentários. Então eu quero mandar um abraço a você que está sempre nos assistindo aqui. Alguns irmãos me mandam mensagem pelo WhatsApp, no privado, eu fico feliz. Obrigado pelo carinho de vocês, pela audiência, por acompanhar o programa e por nos dar sempre um retorno de que isso está sendo bênção na sua vida, você está sendo edificado. Isso é muito bom, Deus abençoe o seu coração de forma poderosa nesse sentido. Bom, agora vamos à palavra de Deus. E aí você pode estar com a sua Bíblia aberta já, provavelmente na carta de Paulo aos Efésios, mas eu vou convidar você a abrir um outro livro. Nós não vamos começar pela carta aos Efésios. A carta a gente vai começar na próxima semana. Eu quero convidar você a entender o contexto, porque Éfeso era uma cidade que Paulo plantou uma igreja, a igreja dos Efésios. Agora, como que essa igreja começou? Como que Paulo plantou a igreja de Éfeso? Nós temos falado ultimamente muito sobre plantação de novas igrejas. Você sabe o que isso significa? Você sabia que existe uma diferença entre abrir igreja e plantar igreja? Existe uma diferença fundamental nessas duas coisas. Paulo, ele não abria a igreja, Paulo plantava a igreja. E como é que Paulo fazia isso? Qual era a sua estratégia? Qual era a sua abordagem? Como Paulo fazia? E aí eu quero convidar você então a acompanhar o processo de plantação da igreja de Éfeso. Como foi que o evangelho chegou lá na igreja de Éfeso? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 19, porque é aqui onde Lucas registra
o início dessa obra, ou pelo menos o início em que Paulo vai estar ali pregando o Evangelho, ok? Então, abre aí Atos capítulo 19, nós vamos ler aqui alguns textos. O capítulo 19 ele é bem grande, nós não vamos ter como ler todo o capítulo 19, mas nós vamos ler aqui até o verso 20, para nós extrairmos daqui algumas lições, alguns princípios fundamentais que Paulo usou na plantação daquela igreja e para que nós possamos ver como é que o Evangelho chegou na cidade de Éfeso. Partindo do verso 1, diz assim: Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou ele. O batismo de João, responderam. Paulo disse: João batizava com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles e falaram em línguas e profetizaram. Eram ao todo uns 12 homens. Em seguida, Paulo foi à sinagoga e ali pregou corajosamente durante 3 meses, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. Mas alguns deles se mostraram endurecidos, rejeitaram a mensagem e falaram publicamente contra o caminho. Paulo então deixou a sinagoga e levou consigo os discípulos, passando a realizar discussões diárias na escola de Tirano. Isso continuou durante 2 anos seguintes, e gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouvindo a palavra do Senhor. Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Quando lenços ou aventais usados por ele eram colocados sobre enfermos, estes eram curados de suas doenças e deles saíam espíritos malignos. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos, tentando usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: ordeno que saia em nome de Jesus a quem Paulo anuncia. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu: Eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa, despidos e feridos. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre judeus como entre gregos, e sobre eles veio um temor reverente, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamento e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50.000 moedas de prata. Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Muito bem. Então, algumas coisas muito importantes nesse texto aqui. Primeira delas, Paulo está na sua 3ª viagem missionária, 3ª e última viagem missionária que ele fez. Ele está pregando o Evangelho, ele já tinha pregado o Evangelho e plantado igrejas em várias cidades da Ásia, e agora Paulo está indo em direção a Éfeso. Quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra lá um pequeno grupo de cristãos, um pequeno grupo de discípulos. Isso é interessante. Provavelmente, Paulo já tinha conhecimento desses irmãos. Paulo já tinha conhecimento da existência desse grupo de cristãos, grupo de discípulos de Jesus que viviam e estavam em Éfeso. Paulo procura esses irmãos. E aqui tem um detalhe interessante. Isso aqui pode parecer que pode passar batido, mas é uma estratégia de Paulo. Quando Paulo chegava em um determinado lugar, ele procurava identificar se naquela cidade havia discípulos de Jesus. Nós precisamos lembrar que com a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, estava em Jerusalém naqueles dias gente de todo lugar do mundo ao redor ali do Oriente Médio, do mundo ao redor do Mar Mediterrâneo. Tinha gente da Itália, da Ásia, da África, da Grécia,
de partes ali de onde nós compreendemos hoje ser a Europa. Então, tinham pessoas de vários lugares. Quando o Espírito Santo desce na igreja em Atos 2, essas pessoas que ali se convertem, que foram milhares de pessoas, elas voltam para suas cidades, elas levam o Evangelho, mas elas ainda não têm um discipulado apurado, afinado, ajustado, elas têm uma crença em Jesus como o Deus que veio e morreu na cruz pelos pecados dos homens. Então, quando Paulo chega nessas cidades, anos depois, que ele vai pregar o Evangelho, Paulo procura saber ele procura identificar se naquelas cidades há cristãos, há discípulos de Jesus, há pessoas tementes a Deus. Paulo procura as sinagogas, como nós vamos ver mais adiante aqui, o lugar onde os judeus se reuniam. Paulo está procurando aquilo que a gente chama em um projeto de plantação de base, grupo base. Então, ele sabe que lá em Éfeso tem um grupo de discípulos de Jesus, especificamente 12 discípulos. Paulo vai ao encontro deles. Paulo quer compartilhar o Evangelho com eles. Paulo quer contar com o engajamento deles. Deixa eu te dizer uma coisa aqui de forma bem específica. Meu irmão, se a sua convenção, a sua igreja está em um processo de plantação de uma nova igreja, eu quero desafiar o seu coração a estar disposto a participar desse projeto. Sua igreja tem um projeto de plantação? Se você for convidado, se você for chamado para participar desse projeto, por favor, coloque o ombro, seja engajado, demonstre disposição. Nós precisamos de pessoas dispostas a ajudar em um processo de plantação. Então, seja você um daqueles, quando for procurado, a participar do projeto do nascimento de uma nova igreja, assim como esses 12 discípulos lá em Éfeso estavam. Ok? Então, Paulo chega lá e vai conversar com esses irmãos. O que eu estou dizendo está aí do verso 1 ao verso 5. E quando Paulo vai encontrar com eles, Paulo faz uma pergunta para eles. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? É uma pergunta curiosa, nós não sabemos o contexto do porquê Paulo faz essa pergunta. Provavelmente, eles já estavam ali em uma conversa, em uma discussão, e provavelmente Paulo percebeu nesta conversa, nesse diálogo, nessa familiaridade, que faltava àqueles discípulos isso que é fundamental, receber o Espírito Santo. Talvez aqueles 12 discípulos estavam em Éfeso ali já há algum tempo e não havia expressividade do Evangelho naquele lugar. Talvez tenha sido isso que tenha causado em Paulo uma certa inquietação. Como é possível nós termos 12 discípulos aqui e essa cidade não ser impactada de alguma maneira? Parece que o Evangelho não chegou aqui. Parece que isso não faz diferença. Isso aqui, meus irmãos, é importante. Um grupo de crentes, de 12 crentes, cheios do Espírito Santo, é capaz de transformar uma cidade pelo poder do Evangelho. Um grupo de crentes, de 12 mil crentes, sem o Espírito Santo, não faz a menor diferença. Isso é para a gente entender que no processo de plantação de uma igreja, quem abre o coração, quem convence, quem converte, quem dá poder para realizar milagres, quem dá poder na palavra, na ousadia, é o Espírito Santo. Sem a pessoa poderosa do Espírito Santo agindo na vida da igreja, seja essa igreja um grupo de 12 discípulos, seja essa igreja um grupo de 12 mil pessoas, é o Espírito que faz a diferença. O Espírito é fundamental. E eles então dizem para Paulo, olha, nós nem ouvimos que exista Espírito Santo. Percebe que a teologia, a cristologia deles está bem deficitária, está bem fraca. Há uma fé genuína, eles são realmente discípulos de Jesus, mas há uma limitação. Isso significa, meu irmão, que ser preparado, conhecer a palavra de Deus, conhecer teologia é importante. Tem crente que acha que a teologia esfria o crente. Isso é mentira, isso é engano.
A teologia não esfria ninguém. Ninguém. O conhecimento não esfria ninguém. O conhecimento é bom. O Senhor alerta no tempo do profeta Osés que o povo estava perecendo por falta de conhecimento. Conhecimento de quem? Conhecimento de Deus. Eu não estou falando de um conhecimento científico, acadêmico apenas. Embora isso seja muito importante. Mas o crente precisa ser bem estruturado, ele precisa conhecer a vontade de Deus, ele precisa conhecer a palavra de Deus, ele precisa ter conhecimento cada vez maior. Isso é importante, isso é fundamental. Esses irmãos precisavam conhecer mais a Deus, precisavam conhecer mais a teologia, a cristologia, eles precisavam conhecer a doutrina do Espírito Santo. Eles não conheciam a doutrina do Espírito Santo, nem sequer o próprio Espírito. Então a Bíblia diz que Paulo impõe as mãos sobre eles e o Espírito vem sobre eles e eles começam a falar em línguas e profetizar. Olha que coisa interessante. Gente agora cheia de poder, cheia de ousadia. Esse é o grupo base da plantação da igreja de Éfeso. Esse é o grupo base da plantação daquela igreja que foi uma igreja extremamente importante na história da igreja em todos os séculos. Lucas continua dizendo que depois disso, Paulo então vai seguir a sua estratégia. Ele vai para a sinagoga, onde tinha uma sinagoga, onde Paulo chegava, numa cidade. Se tivesse uma sinagoga, Paulo ia para lá. Por que Paulo ia para as sinagogas, embora Paulo fosse cristão e não fosse mais alguém que confessasse o judaísmo como religião? Por que ele ia para a sinagoga? Porque a sinagoga é uma porta de contato. Lá eles têm a palavra de Deus, lá eles falam de Deus. Então Paulo ia para a sinagoga, isso era uma estratégia, onde ele se reunia, onde ele discutia, onde ele tinha voz, onde ele podia falar. E quando as pessoas falavam a respeito das profecias do Antigo Testamento, Paulo trazia o entendimento, a interpretação do que era aquela mensagem, aquela palavra do Antigo Testamento se cumprindo em Jesus. Então era uma estratégia perfeita. Então Paulo usava as portas abertas que ele tinha para pregar o Evangelho. Estratégia. Nós não podemos plantar igreja, nós não podemos pregar o Evangelho sem estratégia, irmão. Precisamos ter sabedoria. Então Paulo usa dessa estratégia. E o texto vai dizer que durante 3 meses Paulo argumentava com eles de modo convincente sobre o reino de Deus. Mas alguns deles se mostraram endurecidos, rejeitaram a mensagem e falaram publicamente contra o caminho. Começou a acontecer um alvoroço na sinagoga. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Isso é uma realidade, isso é um fato. Quando o evangelho é pregado, quando o evangelho, é pregado de verdade, só podem acontecer 2 coisas. Apenas 2 reações é possível diante da pregação do Evangelho. Então, como saber se você está pregando o Evangelho ou não? Você sabe a partir dessas 2 coisas que vão acontecer. Primeira, as pessoas crerão, as pessoas ficarão consternadas, elas serão levadas a reconhecer o seu pecado, elas vão se arrepender da vida em que elas estão vivendo e elas vão confessar que são pecadoras e que precisam da graça e do perdão de Deus e precisam da salvação pela fé em Cristo Jesus. Primeira coisa. Então, como saber se você está pregando o evangelho genuíno de verdade? Essa é a primeira coisa. As pessoas se arrependerão e se converterão. Segundo, o que outra coisa pode acontecer diante da pregação genuína do Evangelho? As pessoas se tornarão endurecidas e furiosas contra você. Elas odiarão a você e a sua pregação. Elas taparão os ouvidos, elas rejeitarão o Evangelho e elas ficarão iradas contra você. Se nenhuma dessas 2 coisas acontecer quando você pregar o Evangelho, você não pregou o Evangelho. Você fez uma palestra coach, você contou uma historinha, você deu um testemunho até fervoroso, mas isso não é Evangelho.
O evangelho causa duas coisas: salvação ou endurecimento. Só. O Spurgeon já dizia que o evangelho é como o sol. O mesmo sol que endurece o barro derrete a cera. Assim é o evangelho. Então o que é que está acontecendo aqui em Éfeso? Paulo vai para a sinagoga, um grupo de pessoas daquela sinagoga ouvem o evangelho, ouvem as argumentações de Paulo, ouvem as explicações de Paulo e eles creem em Jesus. Lucas vai dizer que esses foram os discípulos. Um outro grupo de pessoas se mostram endurecidas, rejeitam o caminho. Meu irmão, o evangelho endurece o coração do incrédulo. O evangelho, quando não derrete o coração do incrédulo, vai endurecer esse coração. Acredite nisso. Ok? Qual foi a reação de Paulo? E aqui fica uma lição para a gente. Às vezes você está num projeto de plantação, às vezes você está num projeto de revitalização de igreja, e aí você fica meio triste porque as pessoas estão endurecidas. Você prega, as pessoas não vêm, não creem, pelo contrário, ficam bravas contra você. Meu irmão, entenda uma coisa: estratégia. O que Paulo fez? Olha o que ele diz. Paulo então deixou a sinagoga e levou consigo os discípulos, passando a realizar discussões diárias na escola de Tirano. Paulo então abandona aquele grupo. Paulo deixa aquele pessoal lá. Vocês não querem? Ele pregou o evangelho, anunciou, um grupo creu, o outro grupo permaneceu endurecido, começou a causar uma confusão. Então Paulo saiu, se retirou, levou os discípulos e Paulo foi para um outro lugar, para uma coisa chamada escola de Tirano. Era uma espécie de anfiteatro, onde as pessoas podiam falar ali livremente. Paulo então começa a ir na escola de Tirano e ele começa ali discutir, pregar, ensinar diariamente. Nessa escola de Tirano em Éfeso, vinha gente de todo lugar daquela região. Éfeso era uma grande cidade, era uma metrópole, era o centro comercial daquela região. As pessoas vinham de outros lugares para Éfeso e quando as pessoas passavam em Éfeso, elas iam lá nessa escola de Tirano, elas iam naqueles lugares, naqueles espaços públicos onde tinha gente falando de filosofia, onde tinha gente ensinando alguma coisa. A escola de Tirano, nessa época, em Éfeso, era como o YouTube de hoje. Um lugar, um espaço público onde Paulo podia falar abertamente. E o Lucas registra que Paulo falou e ensinou nessa escola de Tirano durante 2 anos. 2 anos, 2 longos anos, Paulo estava lá ensinando. E a palavra de Deus diz, Lucas registra, que tanto judeus como gregos ouviam a palavra do Senhor. Olha que coisa interessante. Lá na sinagoga os judeus não estavam ouvindo a palavra do Senhor, não estavam crendo, né? Mas agora eles estão crendo. E você precisa guardar essa informação aqui, ó. Essa informação de Lucas ela é extremamente importante para você entender, na próxima semana, a carta aos Efésios. Qual informação? A informação de que tanto judeus quanto gregos ouviam a palavra do Senhor. Por quê? Porque a igreja de Éfeso vai ser constituída de judeus e gregos. E isso tem tudo a ver com a carta que Paulo vai escrever posteriormente, anos depois, a essa igreja. E olha que coisa maravilhosa. O texto diz, a partir do verso 11, que Deus concedeu a Paulo poder para realizar milagres extraordinários. Então há aqui, da parte de Deus, a bênção de Deus para que, através de Paulo, pessoas fossem curadas, pessoas possessas fossem libertas. Então aconteceu um grande movimento de milagres naquela cidade. Agora, note uma coisa. Perceba que os milagres vêm depois da pregação ou enquanto Paulo prega. Perceba que sinais e maravilhas nunca são algo isolado da palavra de Deus, da pregação do Evangelho, mas é algo que anda junto. Olha, meus irmãos, a gente precisa entender um negócio. Quando nós temos compromisso com o Evangelho, Deus assume um compromisso conosco por causa do Evangelho que nós pregamos.
Nós precisamos ter uma postura de pregação do Evangelho na plantação de igreja, no anúncio, no crescimento de igreja, na missão, na evangelização, a ponto de que Deus possa confiar a nós a sua obra. Deixa eu lhe dizer uma coisa, aí na sua cidade, onde você está, tem muita gente para ser salva, muita gente, muita. E elas serão salvas, porque os desígnios de Deus não falham. Essas pessoas serão salvas. A pergunta que você precisa fazer é: você está pronto para participar desse projeto de salvação que Deus fará aí na sua cidade? Sua igreja tem estrutura que eu digo no seguinte sentido: a sua igreja tem estrutura a ponto que Deus possa confiar a ela, o coração, as vidas daqueles que Ele há de salvar, a ponto de que você possa dizer assim: não, Senhor, pode mandar. Nós vamos discipular essas pessoas. Nós vamos ensiná-las a respeito de Jesus e do seu Evangelho. Pode confiar a nós, Senhor. Confia a nós, porque nós vamos ensiná-las sobre o caminho. Nós vamos ensiná-las sobre a verdade. Senhor, pode confiar a nós. Não estou falando de estrutura física. João não tinha nenhuma. Eu estou falando de estrutura a ponto de que você pode, e a igreja que você participa, vocês pode fazer essa afirmação: Senhor, confia em nós, porque nós vamos discipulá-los, nós vamos ensiná-los. Estamos prontos. Essa é uma coisa que a gente precisa pensar. Os discípulos estavam lá. As pessoas estão aí na sua cidade para serem salvas. E Deus irá salvá-las. E Deus fará, sim, sinais e maravilhas. Mas a gente precisa ter compromisso com o Evangelho. Precisa ter compromisso com a verdade. Precisa ter compromisso com a oração. Precisa ter compromisso com a piedade. Precisa ter seriedade na pregação e na evangelização. Meu irmão, evangelização e missão não pode ser um programa de fim de semana. Você precisa respirar esse negócio. Você precisa estar dentro do ônibus, indo para o trabalho e estar orando pelas pessoas que foram na igreja no domingo, no sábado. E dizer: Senhor, salva fulano de tal, salva aquela mulher. Senhor, tem misericórdia do grupo bíblico, do grupo de estudo bíblico, do PG, da base que eu participo, e intercede, e ora, e liga, e manda mensagem, e fala: eu estou orando por você, e ensina a verdade. Quando tiver que ser duro por causa da verdade, seja, sendo honesto, sem tentar, de alguma maneira, fazer com que o Evangelho, onde ele é um pouco amargo, seja um pouco mais doce. Não, deixa ele ser o Evangelho. E Deus, o que Deus faz? Ele confirma, ele abençoou. Então Paulo, pelo poder que Deus havia dado, faz sinais e maravilhas naquela cidade. Uma cidade cheia de misticismo. Tão mística que, veja, tinha lá um grupo de irmãos, filhos de um homem chamado Seva, que eram uma espécie de exorcistas. E eles achavam que Paulo era exorcista também. Mas Paulo nunca foi um exorcista, Paulo era um pregador do Evangelho. Aliás, você precisa entender isso. O que liberta o homem é o Evangelho. Então, aqueles homens eram exorcistas, eles começam então a expulsar os demônios. Eles vão na casa de um homem que estava endemoniado e eles vão expulsar o demônio do homem, dizendo que eles estavam expulsando, eles vão dizer: ordeno que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. É interessante isso. Eles não faziam ideia de quem era Jesus. O demônio sabia quem era Jesus e dizia: nós sabemos quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, conheço a Paulo, mas vocês quem são? Não tem autoridade de Deus. E tomaram ali uma verdadeira surra daquele homem endemoniado. Porém, a Bíblia diz que a notícia do ocorrido se espalha rapidamente por toda a cidade, fazendo com que um grande temor caia sobre as pessoas, sobre a cidade de Éfeso. E de novo Lucas diz: tanto entre judeus como entre gregos, e sobre eles veio um temor reverente, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. A partir desse episódio, essas pessoas que eram muito místicas, que tinham livros de magia, elas começaram a procurar entender melhor o que era esse negócio. Começaram a ir aonde? Lá na escola de Tirano, onde Paulo pregava o Evangelho, onde Paulo anunciava Jesus e o verdadeiro poder do Espírito Santo.
Aquelas pessoas então começaram a ser libertas do misticismo, começaram a ser libertas de toda aquela espiritualidade pagã, aquela espiritualidade que não vinha de Deus, mas que vinha, sim, das trevas. E elas começaram a queimar os seus livros de magia, começaram a abandonar as suas práticas de magia e começaram a confessar a Jesus. A ponto de que isso trouxe um impacto na economia da cidade, a ponto de que o texto mais para frente vai dizer que houve um grande tumulto na cidade. Mas eu quero terminar aqui, meus irmãos, falando para você que anos depois, esse mesmo apóstolo que plantou essa igreja, plantou a igreja de Éfeso, ele foi embora dali. Ele viajou para um lugar muito distante, ele foi para Roma, foi preso. Anos depois, esse apóstolo plantador dessa igreja está em Roma, preso. E lá de Roma ele escreve uma carta para essa igreja. E essa é a carta de Paulo aos Efésios, que eu quero convidar você para que nós possamos ver a partir da próxima semana. Amém? Eu gostaria de orar por você nesse momento, para que você fosse alguém que apoiasse a igreja na missão, para que você estivesse disposto a fazer da sua casa, da sala da sua casa, um local onde o evangelho possa ser anunciado no seu prédio, no seu condomínio, no seu bairro. Vamos orar? Deus Santo, o Senhor continua chamando pessoas, tanto para a missão da pregação do evangelho, quanto o Senhor continua chamando pessoas à salvação, e nós cremos nisso. Eu oro, Senhor, para que o Senhor multiplique o número dos salvos, para que o Senhor abençoe as casas dos nossos irmãos, para que essa sala, meu Deus, da qual agora eu estou falando, seja um local, Senhor, onde vidas venham conhecer o verdadeiro evangelho, onde o Senhor manifeste o teu poder de forma poderosa com sinais e prodígios, no nome de Jesus, o teu santo Filho. Onde o Espírito venha sobre aqueles da qual, Senhor, estão tímidos e venha revestidos de poder e ousadia, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, irmã, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Muito obrigado pela sua audiência, por você estar aqui conosco. Eu já gostaria de desafiar você em uma coisa muito importante. Você já é um parceiro desse programa, você já é um amigo da missão. Se ainda não, seja um amigo da missão. Isso é muito importante, isso ajuda a fazer com que mais programas sejam produzidos e mais pessoas sejam alcançadas no mundo através dessa ferramenta que é o YouTube. Então, eu gostaria muito que você fizesse parte desse projeto. Amém? Na próxima semana, então, nós vamos entrar na carta de Paulo aos Efésios e nós vamos ver ali no capítulo 1 a soberania de Deus no chamado à salvação daqueles que hão de herdar a salvação. Eu espero você na semana que vem, se Deus quiser. Coloca aqui embaixo nos comentários de onde você está nos acompanhando, seu nome, coloca aí, escreve alguma coisa aí para que a gente possa interagir junto. Deus abençoe seu coração e até semana que vem, se Deus quiser.